Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira. Vamos aqui atualizar as informações do nosso Vascão e, claro, falar muito também da partida de hoje. O Vasco encara a equipe do Nova Iguaçu lá em Uberlândia pelo Campeonato Carioca. Você vai ter aqui a provável escalação do Vasco para esse duelo de hoje contra a equipe do Nova Iguaçu, lá em Minas Gerais, o Campeonato Carioca, que é um campeonato itinerante, né? O Vasco já jogou em Brasília, hoje vai jogar em Uberlândia, semana que vem joga em Manaus, e isso é muito maneiro, né? Isso é muito maneiro porque é a oportunidade do Vasco estar perto, né, da sua torcida, que é uma torcida nacional espalhada aí por todo o país. Bom, nesse vídeo, além do jogo, falaremos sobre um possível substituto do Paulinho, que está sendo avaliado aí pelo Vasco, jogador que está livre de contrato. Vamos falar também sobre um meio atacante do Fenerbahçe, da Turquia, que estaria ali também na mira do Vasco da Gama. Tem bastante coisa aqui pra gente atualizar. Vamos começar depois da vinheta, beleza? Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo, vou começar falando aqui da FUT Fanatics, hein? A camisa nova do Vascão já tem lá na FUT Fanatics. Você pode comprar e você vai receber no conforto da sua casa. A camisa ficou muito bonita. E enfim, você comprando lá na FUT, você recebe ela no conforto do seu lar. Lembrando que o cupom MACHÃO10 dá 10% de desconto se for a sua primeira compra lá no site, beleza? FUT Fanatics, parceiro aqui do canal Machão da Gama, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar falando aqui sobre uma informação, sobre um possível substituto pro Paulinho, né? Pro meia Paulinho, que acabou se lesionando na partida contra o Bangu e vai perder toda a temporada de 2024. Infelizmente, o Vasco vai ficar sem um dos seus principais jogadores. E bom, o Vasco, apesar de não falar publicamente sobre isso, analisa alguns nomes para tentar uma reposição, né, para essa posição. E hoje, a informação que surgiu lá da imprensa do Sul, através do Furlan, que cobre o Atlético Paranaense, e também o pessoal da página Arena Cruz Maltina, que cobre o Vasco da Gama, é que o Vasco está avaliando a contratação de Matheus Rossetto, para poder suprir ali a ausência do Paulinho. É um jogador revelado pelo Atlético Paranaense e está livre no mercado após deixar o Atlanta United dos Estados Unidos. E ele deseja retornar ao Brasil em 2024. É um nome que está sendo avaliado aí pelo Vasco para uma possível reposição do meia Paulinho. O jogador tem 27 anos de idade, como eu disse, é revelado pelo Furacão e na última temporada esteve aí no futebol dos Estados Unidos. Eu vou confessar para vocês que eu não conheço o jogador, não acompanhei ele lá no Atlético Paranaense e muito menos no futebol dos Estados Unidos, né? Não assisto o futebol dos Estados Unidos, então não tenho muito a falar sobre o atleta. A gente vai só acompanhar aqui essa possível negociação e tendo mais informações, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. E um outro nome que surgiu no Vasco também no dia de hoje foi o do meia atacante Lincoln Henrique, do Fenerbahçe, da Turquia. Segundo a imprensa turca, o Vasco tem interesse na contratação do meia atacante Lincoln Henrique. Ele tem uma trajetória até curiosa, né, esse jogador. Ele surgiu como uma grande promessa no Grêmio, fez parte ali de seleção brasileira de base, mas não conseguiu vingar, né, no tricolor gaúcho. Ele foi para o modesto Santa Clara de Portugal e lá acabou jogando demais, né, o que rendeu uma transferência para o Fenerbahçe. Ele tem 25 anos de idade. Porém, na sua melhor fase na carreira, né, lá no Fenerbahçe, ele rompeu o ligamento cruzado e perdeu toda a temporada do ano passado, né? Retornou agora, inclusive, na última partida do Fenerbahçe, ele até participou. Bom, segundo a imprensa turca, o Vasco teria interesse na contratação desse meio atacante de 25 anos de idade. Aqui no Brasil, essa informação ainda não chegou, né? Mas a gente vai acompanhar, claro, e se a gente tiver novidades, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar agora aqui sobre um cria do Vasco que deve mudar de clube de novo. Andrei Santos, né, que foi negociado ano passado com o Chelsea, depois foi emprestado ao Nottingham Forest. Primeiro foi emprestado ao Vasco, né, depois foi emprestado ao Nottingham Forest, retornou agora ao Chelsea e está próximo de ser emprestado ao Strasbourg, da França.
Andrei Santos, atualmente no Chelsea, deve jogar no futebol francês nessa temporada, um clube de menor expressão, né, lá da França. Inclusive, o brasileiro Ângelo, ex-Santos, que também pertence ao Chelsea, também foi emprestado a esse clube, né? O Andrei Santos deve seguir aí a sua carreira. O Chelsea contratou o jogador, mas está emprestando ele para cima e para baixo para ele poder ganhar experiência. Bom, meus queridos, sobre mercado, jogador, etc e tal, é isso que eu tinha para falar. Vamos agora aqui para Nova Iguaçu e Vasco da Gama, partida do Campeonato Carioca, né? Jogo válido pela 5ª rodada do Cariocão de 2024. O mando é do Nova Iguaçu e o jogo será no Parque do Sabiá, estádio lá em Uberlândia, né, Minas Gerais. O Nova Iguaçu vendeu o mando de campo lá para Uberlândia. O jogo será às 6h10 da tarde de hoje, um horário diferente, né? A gente não está acostumado com o jogo numa quarta-feira, 6h10, um horário bem esquisito, mas enfim, é o horário que está definido, né? Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam aí pela 5ª rodada do Cariocão, a expectativa é de casa cheia. Ontem a torcida do Vasco já fez uma grande festa, né? Lá em frente ao hotel onde o clube está hospedado. E bom, a torcida do Vasco é muito grande ali, né? Nessa região de Minas Gerais. E com toda certeza, toda a região vai apoiar o Vasco da Gama. O Vasco que deve entrar hoje com uma equipe mista, né? Os jogadores do time principal, mais uma equipe mesclada. A gente vai trazer a escalação, a provável escalação do Vasco aqui. Primeiro, a gente vem com a escalação do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu que não tem desfalques para esse jogo e o técnico Carlos Vitor poderá contar com os retornos dos atacantes Carlinhos e Iago. A provável escalação do Nova Iguaçu é essa aqui: Fabrício Santana no gol, Caio Tenório, ex-Vasco da Gama, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Ítalo Silva. Ronald, Albert, Xandinho e Bill. Na frente, Lucas Campos e Marlon. Tem a possibilidade também do Emerson Carioca, né? Jogar ali na vaga do Marlon. Já o Vasco, do treinador Ramon Dias, não terá o Paulinho, né? Que sofreu aquela grave lesão e está fora da temporada. E também não terá o Jair, que foi expulso contra o Bangu. Então o Vasco tem esses dois desfalques, mas o treinador Ramon Dias vai fazer aí algumas mudanças, né? E de certa forma até preservar o time para o primeiro grande desafio da temporada, que é o clássico de domingo contra o Flamengo. A tendência é que o treinador poupe, né, a zaga titular, e também existe a possibilidade de Lucas Piton, Payet e Verratti começarem no banco de reservas. A provável escalação do Vasco então é a seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, mas existe a possibilidade também do Rojas, né, jogar ali na lateral direita. A zaga deve ser formada por Maicon e Léo, e o Julião deve ser o titular na lateral esquerda. O meio deve ser formado por Zé Gabriel, De Luca e Praxedes. Na frente, o ataque é Rossi, David e Ryan. Talvez o Verratti comece jogando, mas a tendência é que o Ryan ganhe mais uma oportunidade nesse time mesclado do Vasco, poupando, né, alguns jogadores para o clássico contra o Flamengo no domingo. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal e eu volto depois do jogo, né, com o nosso pós-jogo aqui no canal. Tamo junto? Deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, fui!